Relacionamento com Cristo. Cristo cabeça, a igreja o corpo. Você deve estar ligado a alguma igreja naturalmente. E por que eu escolhi esse tema para o nosso devocional de hoje? Eu estou lendo um livro muito interessante, que está me levando a sérias reflexões, sabe? A profundas reflexões. Não que haja verdades ali que eu já, obviamente, leve-as, né? Como eu falei, são verdades sérias. Mas ainda assim eu estou refletindo, né? É de um pastor muito conhecido, muito destacado pelas verdades, pelo trabalho dele, é o John Bevere. E eu vou ler o pedacinho que eu li, que me tocou profundamente, que eu quero compartilhar com vocês nesse devocional de hoje. Primeiro eu quero ler Efésios, capítulo 5, do verso 31 a 32, para ilustrar. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Porque o relacionamento nosso com a igreja, com Cristo, ele é comparado a um relacionamento de casamento, né? A aliança de casamento, ela é muito séria, né? Abre-se mão de muitas coisas para que aquela pessoa seja, né, exclusiva e nós exclusivos dela. E ele até ilustra essa história aí, dizendo de uma moça, de um rapaz que se casaram e tudo ia muito bem, ela era perfeita, sabe? Cozinhava muito bem, se vestia, era agradável, gostava de aventuras, de brincadeiras, tudo direitinho. Um belo dia ele chega em casa, ela tá de costa, ela não o vê chegar, ela tá no quarto se arrumando, muito bonita, perfumada. E ele fala, ai meu Deus, ela tá preparando alguma surpresa, que legal. Fica nervoso e fala, olha, eu também vou... Aí ela toma aquele susto com ele e ele diz, né, eu também vou ter que me arrumar, né? Ela, se você quiser. E ele tá sem entender muito daquilo, é muito novo o que ela fez nesse dia, diferentemente do comportamento dela. E ela fala pra ele que ela tá saindo, que ela ia passar a noite fora, imaginem, com um ex-namorado do tempo lá dos estudos, da faculdade, talvez. E ele fala, mas não, claro que não. Ela diz, não, olha, eu não deixei de manter a amizade e tudo mais, e você é a minha primeira opção, é quem eu amo, é com quem eu passo 90% da minha vida. Eu não posso. Essa história aí, ela procura ilustrar, né, o relacionamento com a igreja, de fidelidade, de compromisso, de... Como que eu vou dizer? Você pertence àquela pessoa ali, você vai abrir mão para estar naquele relacionamento. É uma aliança que não pode ser quebrada, uma aliança exclusiva. E você já imagina que aquilo ali não deu certo, não é verdade? Então, no nosso relacionamento com Cristo, no aliançamento das nossas vidas, nós não podemos ir ali experimentar outras coisas ou deixar de dar prioridade, muito menos a esse relacionamento com Ele, achando que eu posso todas as coisas. Não, nós não podemos. E a Bíblia, ela é um manual de vida e ela tem aí, né, as informações necessárias para nós compreendermos o nível desse relacionamento. E temos perdido muito daquilo que nós podemos receber, daquilo que nós realmente podemos ser em Cristo Jesus, devido a essa distração, a esse descompromisso com Deus, com as verdades bíblicas. Muito a igreja tem perdido. Esse livro ele fala muito mais coisas, né? Tá num terço dele ainda, mas o teor dele é a respeito do que nos enfraquece com relação à nossa caminhada, sabe? Enquanto igreja, enquanto filhos de Deus e enquanto raça eleita, escolhida, que tem um livre-arbítrio. Nós sempre estaremos, né? Deus não nos tirará esse livre-arbítrio. Mas essa escolha aí é uma escolha, e uma escolha é uma escolha. Eu estou escolhendo entre duas coisas, por exemplo. Não tem como eu escolher duas ao mesmo tempo, não é mesmo? Então, quando eu escolho uma, eu abro mão de outra. E nessa caminhada, nesse mundo tão conturbado, nesse mundo em que o certo parece errado e o errado parece certo, o que nós temos como garantia para nos ajudar a escolher de fato
nessa confusão que eu entendo, que às vezes passa pelas nossas cabeças, nós ficamos assim. Eu fico às vezes, meu Deus, como que é isso? Que absurdo! Mas nós temos o Espírito Santo que nos conduz, que nos mostra, que nos leva além de tudo isso, nos blinda, nos dá o discernimento necessário, nos dá a capacidade de continuarmos escolhendo por Cristo. Porque se nós não escolhermos, nós vamos perder. Nós podemos perder até a nossa salvação, obviamente. Porque lá em Filipenses fala que a nossa salvação ela deve ser trabalhada diariamente com temor e tremor. Porque algumas pessoas que falam, né? Uma vez salvo sempre. Aí você vai lá, peca, você apronta, você quebra essa aliança e você acha que você vai continuar aliançado? Não. É uma boa desculpa para se permanecer no pecado, para abrir concessões. Não. Não é possível. Não precisa nem dizer que está cegamente acompanhando doutrina. Não é nada disso, isso é um absurdo. Você abre concessões, você faz coisas que não são concernentes ao que a palavra de Deus diz, que não são concernentes ao amor que ele ensina, e vai afirmar que ainda está salvo, que está garantido. Ei, Deus não é bobo não, meus amados. De jeito nenhum, sabe? Basta nós termos um pouco de bom senso para nós observarmos essas coisas. A Bíblia fala que eu caía do homem, mas eu levantai de Deus. Mas João também fala, ei, nós que conhecemos a Deus não vamos viver voltando lá, pecando diariamente. Não, cometemos sim algumas falhas, alguns erros, podemos escorregar alguma coisa, mas o nosso processo de crescimento espiritual, de santificação, ele é evolutivo, ele é gradativo. Eu não vou voltar lá atrás onde eu estava. Se eu voltar, é perigoso demais. Lá em Hebreus fala, uma vez que eu volte lá, é muito complicado demais resgatar alguém que já experimentou de verdade, do que alguém nunca experimentou, sabe? Conheceu, continua no caminho, mas aquele que conheceu voltar lá atrás, sabe? É voltar ao vômito. É muito perigoso. Só que eu penso o seguinte, alguém que às vezes, muitas das pessoas que caem, verdadeiramente elas não experimentaram. Elas estavam equivocadas, alguma coisa assim, sabe? Não experimentaram verdadeiramente esse amor de Deus, porque uma vez que nós experimentamos essa paternidade, esse amor, sabe? Não tem como, sabe? Ainda que nós não vivenciamos isso na profundidade desde o início, porque a nossa caminhada de fé, a nossa maturidade espiritual, ela é gradativa. Hoje eu conheço um Deus, eu tenho um relacionamento com Deus, ele já era bom, ele já era de intimidade, mas hoje eu nem acredito que eu possa comparar, sabe? Não tem, porque é lindo demais. E eu não posso abrir mão dessa paz, dessa alegria para viver aqui nessa dimensão. Não suportaria conviver com tudo que eu convivo hoje em dia, com a tolerância que eu tenho que ter em determinadas situações, sabe? Com esse mundo. Uma coisa simples, uma coisa bem simples. O calor que está fazendo. Esse desequilíbrio aí ecológico. Eu suporto, aguento firme, porque eu peço a Deus. Eu falo, Deus, me dê forças sobrenaturais a suportar, sabe? Essa semana eu pedalei, eu fui de uma cidade a outra e eu acabei chegando na outra cidade 1h da tarde. Eu peguei aquele sol, meu Deus. Eu fui orando, sabe? E eu consegui chegar lá de boa, sabe? E eu digo pra vocês, isso é graça de Deus, isso é sobrenatural, isso não é normal. Não que eu escolhesse imprudentemente ir naquele horário. O tempo tinha ficado nublado e eu acreditei que ia ficar nublado. De repente, as nuvens se rasgaram e o sol veio. Não foi brincadeira, não. Mas enfim, eu digo pra vocês que isso aí, aguentar, sabe, as temperaturas altas, passar por tantas coisas, sabe, eu já fui envenenada. Quando eu digo isso pra vocês, eu não acho que eu sou melhor do que ninguém, nunca, sabe? E digo outra coisa, que é de muita responsabilidade. A quem muito é dado, muito também nós temos que dar em respostas. Onde abunda o pecado, superabunda a graça. Então eu já recebi inúmeras bênçãos, sabe? Eu já fui agraciada com muitas coisas que eu digo pra vocês, só acidentes foram mais de 20, né?
Bebê, já fui morta. Na época não tinha pronto-socorro, né? Vai pro socorro lá. Então, como abrir mão desse Deus? Como não crer? Como não abraçar? Como não permanecer, prevalecer? Não nas nossas forças. Nas nossas forças nós não somos capazes, é ilusão. Nós não temos. Sempre ancorados nele, sempre protegidos, guardados nele. Mas para que isso seja atuante, para que isso seja real, para que isso seja gradativo, para que isso seja fortificado dia após dia, é necessário, como num relacionamento humano, que nós mantenhamos ali a intimidade, o diálogo, a busca, o tempo de qualidade, sabe? Como num casamento. Que é casamento que vai suportar? Só para dizer que é casado? Fidelidade, companheirismo, cumplicidade, entrega. Olha o que Deus fala. Um só, dois espíritos. Então essa metáfora e esse comentário que eu fiz logo no início a respeito desse livro, né? É realmente. Ainda vou falar mais. Quando eu chegar no final do livro eu vou estar... Nossa Deus. E ele fala no início do livro que ele nunca teve tanta dificuldade para escrever um livro, quantas vezes ele quis desistir, porque não foi fácil. Mas é um livro para essa geração, para o despertamento da igreja, para nós observarmos o que nos tem enfraquecido como igreja e para perseverarmos, para continuarmos, para estarmos vigilantes, amados, naquilo que está enfraquecendo o nosso relacionamento com Deus. Ele faz uma metáfora, né, uma analogia com Kryptonita, né, lá no filme do Super-Homem. Eu nem assisti, mas eu entendi. Kryptonita era algo que enfraquecia, né? Destruía. E nós temos algo que pode nos destruir, que pode acabar com a nossa fé também. Sabe? A Bíblia fala, né? O inimigo ele vive ao derredor, buscando, sabe? Vigiando quem ele possa tragar, quem ele pode tirar das mãos de Deus. Eu não quero ser essa pessoa. E desejo profundamente que você também não seja alguém que vai distrair, que vai permitir essa perda. De jeito nenhum. Você nasceu, você foi chamado à vida. Você tem o fôlego do respirar, porque Deus te deu. Você tem o Espírito de Deus habitando em você. Ativa isso aí, sabe? Desperta! A Bíblia fala, desperta aquele que dorme, sabe? Aquele que está distraído. Amém? Antes de nós orarmos, vai lá, compartilha. Curta, deixa algum comentário. Isso é muito importante. Tá bom? Vamos orar. Deus Santo, Deus querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te engrandecemos neste dia, Deus, pelo teu tremendo amor sobre as nossas vidas, pelo despertamento que o Senhor nos dá, os chamados, a vigilância, os toques, através de tantos filhos amados, fiéis a ti, espalhados pela face da terra, Deus. Eu quero nesta oração aqui agradecer pela vida desse pastor, que escreveu um livro tão pertinente para esse século, ó Deus. Te peço de Jesus que seja realmente mais um toque no coração daqueles que possam estar, ó Pai, cochilando, que possam estar distraídos, ó Pai. E que aperfeiçoe em nós, que estamos aí vigiando, Deus, nos capacite cada vez mais a permanecermos fiéis, ó Pai, com a bandeira do temor, da obediência, Deus, da verdade que nos leva a nos ver como nos caminhado, Deus, e admitir possíveis erros, possíveis falhas, ó Deus, não nos deixar adormecidos, distraídos, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, como no Salmo 139 Davi falou, oh Deus, sonda-me, conhece-me, conhece o meu coração, veja se há em mim alguma dificuldade, algum problema, Deus, e me leva, Deus, à salvação, me traga de volta ao caminho, ó Deus, em nome de Jesus, amém, aleluia. Um beijo no seu coração. Oh, eu tô cheia de tinta na mão. Até o próximo vídeo, amados.